Pessoal, mais uma vez, bom dia. Tá bom? Como eu comentei com vocês anteriormente, a gente vai é, realizar um pequeno resumo sobre o conteúdo de regionalização do continente americano e sobre população também do continente americano. Tá bom? Então, primeiro a gente vai dar uma observada aqui nas características gerais, né, do continente americano. Pessoal, uma observação. Ao realizar a atividade diagnóstica, leia os textos com atenção, porque a prova ela foi toda elaborada, ela foi toda retirada do material de vocês, do livro de vocês. Então, preste atenção. E é bom prestar atenção também para entender o que é que a questão está pedindo, porque ela pode estar pedindo para você marcar a alternativa correta, como ela também pode pedir para você marcar a alternativa errada. Tá bom? Então, veja, a primeira característica do continente americano é que ele vai ter aqui aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados. Né? Ele é o segundo continente do mundo. Então, o primeiro aí vai ser o continente asiático, o segundo é o continente americano. E ele está localizado no hemisfério ocidental. Como assim ocidental? Então, a gente sabe que a gente pode dividir o globo terrestre em 4 hemisférios. A linha do Equador pode dividir em hemisfério norte e sul, e a linha do meridiano de Greenwich pode dividir o globo em hemisfério oriental, que vai estar a leste, e em hemisfério ocidental, que é a porção que está ao leste, como é o caso aqui. Ó. Então, quando a gente pega o meridiano de Greenwich e divide o globo terrestre, o continente americano ele está localizado no hemisfério ocidental. Tá? Com relação aos limites do continente americano, então ele ao norte, ele vai ser delimitado pelo glacial ártico, né? A leste, ele vai ser banhado pelo Oceano Atlântico e ao oeste, ele vai ser banhado pelo Oceano Pacífico. Isso aí é bem simples, todo mundo com certeza sabe disso. E ele é cortado, o continente americano, ele é cortado por 4 paralelos. Quem são esses 4 paralelos principais? O Círculo Polar Ártico, tá, que corta ali a região do Canadá. A gente vai ter o Trópico de Câncer, o principal paralelo, que é a linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio. Se a gente for contar quais são os principais trópicos, a gente vai ter as principais linhas paralelas, a gente vai ter a linha do Equador, aí depois temos Trópico de Câncer e de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Então, nós temos 5 principais. Os principais. Desses 5, o continente americano ele é cortado por 4. Ele só não é cortado pelo Círculo Polar Antártico. Tá? Seguindo adiante aqui, quando a gente fala sobre os povos nativos e colonização, deixa eu ver aqui a câmera, o que é que a gente percebe aqui? Ó? Antes da chegada dos colonizadores europeus, habitavam na América centenas de povos que falavam línguas diferentes. Quem eram esses povos? Eram os indígenas. Então, por exemplo, dentre as centenas de grupos indígenas aqui no continente americano, a gente pode destacar, por exemplo, os povos pré-colombianos, os astecas, os maias. Seguindo aqui, alguns povos, antes da chegada da colonização europeia, então aqui os nomes de alguns deles, né? E os que eu falei para vocês, que são os pré-colombianos, que são os maias, os astecas e os incas. Então, a gente vai ter, principalmente lá no México, onde vai ter descendentes, né? Aí de maias e astecas, e na América do Sul, a gente vai ter os incas, principalmente ali próximo da Cordilheira dos Andes. Com relação ao Brasil, tendo em vista que o Brasil está localizado no continente americano, o que é que a gente percebe?
O Brasil contava com cerca de 5 milhões de indígenas por volta de 1500, ou seja, quando os portugueses aqui chegaram, existia aí aproximadamente 5 milhões de indígenas, ano em que os portugueses desembarcaram em terras do atual Brasil. A gente sabe que se a gente comparar o número quantitativo de indígena que existe hoje no nosso território, a gente percebe que é muito inferior a esses números aí de 1500. Os povos eles estavam distribuídos pelo território e apresentavam diferentes formas de organização cultural e social. Então perceba que se a gente tinha centenas de grupos indígenas, perceba que cada grupo desse indígena ele tem a sua característica cultural, né? Ele tem as suas tradições, ele tem os seus as suas características sociais, a sua religião, o seu hábito de se alimentar, o hábito de se comportar. Então perceba que cada grupo indígena desse, ele tem características próprias, né? Ele tem sua cultura, ele tem suas tradições. E essa cultura ela foi mantida? Não. Aqueles que conseguiram escapar, neles foram introduzidas ou melhor, foi introduzida outra cultura. Qual era a cultura? Você tinha ali a catequização, né? Onde os padres, os jesuítas, naquele momento ali, tentavam, de certa forma, proteger esses indígenas para eles não serem capturados, mas, de certa forma, impondo uma outra cultura nesses grupos indígenas. Seguindo aqui, então, atualmente a América ela é constituída de países independentes, isso aqui é importante. Ela é constituída de países independentes, por exemplo, Brasil, Argentina, Chile, Equador, Estados Unidos, o Canadá, e de território pertencente a outras nações. Por exemplo, a Guiana Francesa, por exemplo, lá na América Central, Porto Rico, tá? Dentre outros territórios que vão pertencer a outras nações. Com relação à regionalização do continente americano, quando nós falamos sobre esse conteúdo, nós vimos que a gente pode dividir o continente americano de várias formas, mas nós destacamos duas. Tá? Primeiro, o que é regionalizar? Regionalizar é você dividir qualquer espaço geográfico, qualquer território. E para você regionalizar, para você dividir, você não vai dividir de qualquer forma. Você tem que adotar alguns critérios. Então, esses critérios, eles podem ser físicos, eles podem ser geográficos, tá? Por exemplo, localização das terras do continente no mundo. E esses critérios, eles podem ser históricos, podem ser cultural, podem ser socioeconômicos. Por exemplo, processo de colonização dos países. A gente vai ver isso mais adiante. Por exemplo, o critério geográfico. Né? Lembrando que o critério geográfico, a gente vai estar adotando aí o quê? O critério físico. Por exemplo, relevo, vegetação, clima, né? Hidrografia. Então, perceba aqui, duas grandes massas de terras unidas por uma só estreita faixa. Então, quando a gente adota o critério geográfico, presta atenção, quando a gente adota o critério geográfico, a gente divide o continente americano em 3 porções. América do Norte, América Central e América do Sul. Essa regionalização aqui adota-se o critério geográfico, ou seja, o critério físico. Então, você tem uma grande porção ao norte, você tem outra grande porção ao sul, e na área central você vai ter ali uma faixa bastante estreita que vai ligar a América do Sul à América do Norte. Então, perceba que a América do Norte, 55%, ela representa 55% do continente americano. E está localizada no hemisfério norte. Isso aqui é a América do Norte. Onde está localizado, por exemplo, o México, o Canadá e os Estados Unidos. A América Central, ela é tão pequena que ela representa apenas 2% do continente americano.
para você ter ideia do quanto ela é pequena quando comparada à América do Norte e à América do Sul. Já a América do Sul, ela vai representar aqui, ó, aproximadamente 43% do continente. Por ser cortado pelo paralelo do Equador, tem terras situadas nos dois hemisférios. Então, a América do Sul, ela tanto tem território no hemisfério norte, como ela tem território no hemisfério sul, porque a linha do Equador, a gente sabe que ela passa lá na região norte do Brasil. Ok? Então, essa regionalização aqui, que divide a América em 3 porções, adota o critério geográfico, adota o critério físico. Seguindo adiante, a gente tem outra regionalização, que é a regionalização que adota... Não, aqui ainda é um mapa, né, sobre a regionalização anterior que nós estávamos falando. Ó. Então, a gente tem essa porção norte aqui, ó. A gente tem a porção sul e aqui, ó, a gente tem a porção da América Central, que representa apenas 2% do continente americano. Agora sim, a gente vai falar sobre o critério socioeconômico e cultural. Por exemplo, aqui a América Latina. Então, quando a gente adota o critério cultural, ou critério cultural e socioeconômico, a gente vai dividir o continente americano apenas em 2 porções. Então, a gente vai ter a América Latina e vamos ter a América Anglo-Saxônica. Lembrando que a América Anglo-Saxônica, Marquinhos, tudo desligou a hora, por favor. Lembrando que a América Anglo-Saxônica só faz parte de quem? Estados Unidos e o Canadá. O México, nessa regionalização, ele passa a fazer parte de quem? Da América Latina. Tá? E por que a América Latina? Porque são territórios que foram colonizados por nações com a língua de origem latina, principalmente espanhóis e portugueses. Tá? Ô, Naiden, desliga o áudio, Marcos. Agradeço. Eu pedi para ele desligar, mas ele não... O bingo tá se formando aqui, né, velho? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, então a gente tem aqui, ó, a América Anglo-Saxônica, que faz parte dos Estados Unidos e o Canadá, tá bom? No continente americano, a gente só vai ter 2 países desenvolvidos, que é os Estados Unidos, né, e o Canadá. E os Estados Unidos e o Canadá, eles foram colonizados principalmente pelos britânicos, principalmente pelos ingleses. Tá bom? Então, de repente, você pode se perguntar, professor, eu não entendi muito bem essa regionalização que adota o critério sociocultural. É só você se lembrar quem foi que colonizou a América Anglo-Saxônica, né, que foram os ingleses, e quem foi que colonizou a América Latina, que foram nações com língua de origem latina, português e espanhol. Então, repetindo, quando a gente adota o critério físico, o critério geográfico, a gente divide a América em 3 porções. Norte, América do Sul e América Central. Quando a gente adota o critério sociocultural ou cultural socioeconômico, a gente vai dividir a América apenas em 2 porções. América Anglo-Saxônica e América Latina. Lembrando, América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e América Latina, do México até a Argentina. Ok? Então, seguindo aqui, ó, a gente tem aqui um mapa com a regionalização que foi adotada ao critério cultural. Então, aqui você tem a América Anglo-Saxônica e aqui você vai ter quem? Aqui você vai ter a América Latina, que é desde o México até a Argentina, aqui do sul do continente americano. Então, aqui a gente concluiu o resumo sobre regionalização. Agora eu vou compartilhar com vocês o slide sobre
população do continente americano, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Dá tempo, professor? Dá, falta 15 minutos? Ah, eu pensei que era 10h10. Não. Cadê aqui? População. Isso. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mim. Ok, então vamos lá. Então, quando a gente fala sobre as características demográficas, do continente americano, o que a gente percebe? Ele vai ter essa população aqui, ó, aproximadamente. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ele vai ter essa população aqui de 1 bilhão de habitantes, aproximadamente. E essa população, ela é distribuída de forma desigual no território americano. Mas adiante a gente vai perceber isso. Então, o continente ele tem uma concentração nas cidades, nas áreas litorâneas, como a gente vai perceber no mapa, tá? E um padrão de povoamento construído durante a colonização europeia. Menor ocupação humana em regiões de altas montanhas e desertos. Por exemplo, quando a gente observa, eu acho que tem um mapinha aqui, ó. Quando a gente observa esse mapa aqui, o que a gente observa? Que a população ela vai estar concentrada principalmente nessa faixa leste aqui, ó. Aqui no Brasil também, ó. Vai estar localizada principalmente nessa faixa leste. Por quê? Porque foi onde começou o processo de quê? O processo de colonização. Aí a gente vai ter as áreas de montanhas, por exemplo, as montanhas rochosas dos Estados Unidos, a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, o deserto do Atacama, a floresta amazônica, a gente vai ter aqui o deserto aqui nos Estados Unidos, tem essa área bastante gelada aqui do Canadá. Então são áreas que tem o quê? Que tem baixa densidade demográfica, ou seja, são áreas que quase não reside ninguém. Tá? E observando esse esqueminha aqui, ó, na porção leste, o que eu acabei de explicar, os índices mais altos de densidade demográfica, né? A primeira a ser colonizada pelos europeus, e a gente tem aqui os planaltos de baixa altitude que favorecem a ocupação humana na faixa leste, que é onde está concentrada boa parte da população, como nós vimos. Nos extremos norte e sul, você vai ter o quê? Você vai ter climas frios, que vão dificultar a existência, não, né? A moradia, né? de ocupação de população. A porção central e oeste, a gente tem o quê? Baixa densidade demográfica, porque você vai ter a presença aí de florestas, por exemplo, o caso da floresta amazônica, o caso do clima semiárido do sertão nordestino. Então, são áreas de baixa densidade demográfica. E na costa oeste, o que a gente vai ter? A gente vai ter o relevo montanhoso. Como eu falei para vocês, as montanhas rochosas dos Estados Unidos e a Cordilheira dos Andes lá na América do Sul. Seguindo aqui, quando a gente fala sobre o crescimento demográfico, o crescimento da população, na América também ele se deu de forma desigual. Por quê? Visto que em países desenvolvidos apresentaram taxas menores de crescimento da população que os países em desenvolvimento. Isso é atualmente. Se você observar hoje o ritmo de crescimento, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, ele é muito mais lento do que o ritmo de crescimento, por exemplo, dos países da América Latina. Por quê? Porque está associado ao nível de qualidade de vida que essas populações têm. Então, alguém pode perguntar, professor, por que nos Estados Unidos, Canadá, ou melhor, nos países desenvolvidos, as taxas são menores? Porque lá você tem mais oportunidade, tem mais
informação. A mulher ela se inseriu há mais tempo no mercado de trabalho, ela estuda já faz bastante tempo, né? Ela teve oportunidades já há alguns anos atrás. Então, tudo isso culmina, faz com que tenha assim, uma baixa taxa de natalidade. Com relação à América anglo-saxônica, o que é que a gente tem aqui? A gente percebe que na segunda metade do século XIX, na América anglo-saxônica, em especial nos Estados Unidos, passou por um crescimento econômico que proporcionou melhorias nas condições de vida e na redução da taxa de mortalidade. Então, perceba, no século XIX, ou seja, ali depois de 1850, depois da segunda Revolução Industrial, você vai ter aí um crescimento muito significativo da população norte-americana. Quando a gente compara com o Brasil, por exemplo, não só com o Brasil, mas com os outros países da América Latina, a gente percebe que essa população ela teve um crescimento significativo, por exemplo, nos anos de 1940, 1950, 1960. Então, perceba que foi o quê? Quase 100 anos depois que o ritmo ele foi bem acelerado lá nos norte-americanos. Por quê? Porque eles passaram por um processo de industrialização primeiro do que nós, primeiro do que os países latino-americanos. Então, a partir da década de 1950, houve o quê? Houve uma redução da taxa de natalidade e rigoroso controle da imigração. Queda do crescimento. Acontecendo o quê? Acontecendo a queda do crescimento demográfico. Então, perceba que esses países desenvolvidos, eles vão passar lá, no finalzinho do século XIX, por esse crescimento acelerado, só que em momentos posteriores, quando eles adquirem uma boa qualidade de vida, essa taxa de crescimento, ela, aos poucos, ela vai diminuindo. Continuando aqui, com relação à América Latina, a partir dos anos 50, que eu falei para vocês, que vai acontecer aqui a explosão demográfica. Devido a quê? Devido a campanhas de vacinação, melhoria no atendimento médico, hospitalar, expansão do tratamento de água, coleta de lixo e esgoto. É bom lembrar que nesse momento aqui, o Brasil está passando pelo seu processo de industrialização e está passando também pelo seu processo de urbanização. Então, de certa forma, está sendo investido em infraestrutura, principalmente nas áreas urbanas. Saneamento básico, esgoto encanado, água encanada. Percebe que aí depois da Segunda Guerra Mundial, então é um período que a medicina está passando por um desenvolvimento bastante significativo, e tudo isso vai contribuir aí com a queda da taxa de mortalidade. Consequentemente, você vai ter a alta do crescimento natural, o crescimento da população. Com relação à desigualdade socioeconômica, quando a gente compara, por exemplo, principalmente os países da América Latina com os países da América anglo-saxônica, a gente percebe que essa diferença é muito grande. Tá? Por exemplo, uma das características dos países da América Latina é a existência de quê? De graves problemas sociais. Fruto de quê? Da distribuição desigual de nossa riqueza. Então, a desigualdade social no nosso território, não só no Brasil, mas na América Latina, ela é o quê? Ela é muito grande. Quando a gente analisa lá na América Latina, na América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, a gente percebe que essa desigualdade ela é o quê? Ela é bem menor. Por quê? Porque a riqueza lá, ela foi melhor distribuída. Não é que ninguém saiu dando nada a ninguém. De que forma é que a gente pode distribuir renda para as pessoas? Ofertando emprego, investindo em infraestrutura, investindo em oportunidade, investindo em sistema de educação. Então, quando você dá oportunidade para as pessoas, para que elas ascendam, para que elas cresçam por conta própria, tendo oportunidade, momentos posteriores, 10, 15, 20, 30 anos depois, você vai ter o quê? Você vai ter uma sociedade que você vai ter ali um nível de desigualdade social
né, muito baixo. Por quê? Porque anos anteriores, se não todo mundo, mas parte teve o quê? Teve a oportunidade ali de crescer socialmente. Quando a gente observa aqui, ó, essa tabela aqui do IDH da América Latina, que é que a gente percebe aqui, ó. O Brasil, ele fica, lembrando, isso aqui são dados de 2016, tá bom? 2016. Mas de lá para cá não mudou muita coisa. O Brasil, ele fica aqui atrás, ó, do Chile, da Argentina, do Panamá, tá? De Cuba, de Costa Rica. Tá? Então perceba que, embora o Brasil seja o país da América Latina que mais produz, ou seja, o país de maior PIB, o que é que a gente percebe? A gente percebe que tem países que produzem bem menos do que o nosso, no entanto, ele tem o quê? Ele tem uma melhor qualidade de vida, porque IDH significa isso. Bom IDH significa boa qualidade de vida, porque eles vão analisar sistema de educação, sistema de saúde e renda per capita. Quando a gente analisa o Haiti aqui, ó, o Haiti é o país com menor IDH da América Latina. Seguindo aqui, quando a gente analisa aqui, ó, por exemplo, sistema de atendimento médico hospitalar na América Anglo-Saxônica, ele vai ser o quê? Vai ser de boa qualidade, ele vai ter baixas taxas de mortalidade infantil, né? Alta expectativa de vida. Então, tudo isso aqui são características de quem? São características da América Anglo-Saxônica. Agora, quando a gente observa da América Latina, é basicamente o oposto. Então, perceba aqui, ó, o serviço médico hospitalar público é precário, insuficiente para atender a maioria da população, altas taxas de mortalidade, diferente daqui, ó, ou melhor, diferente daqui, baixa expectativa de vida, né, diferente daqui também. Então, perceba que é basicamente o oposto. Alguém pode se perguntar, professor, mas o Brasil, eu já ouvi dizer que ele tem aí uma boa expectativa de vida. Sim, quando a gente compara apenas o Brasil, mas a gente comparando todos os países da América Latina com os países da América Anglo-Saxônica, a gente percebe que nós temos alta taxa de mortalidade e baixa expectativa de vida. Eu acho que já está próximo de terminar aqui. Então, aqui a gente percebe o que é aqui, ó, país selecionado, aí você tem taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida. Então, perceba aqui, ó, mortalidade infantil, ó, mortalidade infantil aqui, ó, perceba que são taxas bem pequenas, ó. Canadá, Estados Unidos, já quando você observa aqui, ó, Guatemala, o Haiti, a Bolívia, percebe que essa taxa aí já cresce bastante. Quando a gente analisa a expectativa de vida, ó, quando a gente analisa aqui, ó, o Canadá e os Estados Unidos, perceba que eles têm o quê? Eles têm uma boa expectativa de vida. E o Chile, ó, que é o país que tem o melhor IDH na América Anglo-Saxônica, perdão, o Chile, que é o país que tem o melhor IDH na América Latina, ele tem uma boa expectativa de vida aqui, ó. Chega até a ser melhor do que dos Estados Unidos, né? Se igualando aqui com o Canadá. Quando a gente observa o Brasil, ó, o Brasil está um pouquinho abaixo, aí depois vem Guatemala, Bolívia, o Haiti, são países da América Latina. Com relação à estrutura etária, eu queria só falar bem rapidinho aqui para vocês. Vejam só. Quando a gente observa uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, preste atenção. Quando a gente observa a estrutura etária de um país subdesenvolvido, como é o caso aqui, ó, da Guatemala, o país subdesenvolvido ele vai ter o quê? Ele vai ter base larga. Por quê? Porque ele tem alta taxa de natalidade e ele vai ter um topo estreito, porque ele tem o quê? Ele tem baixa expectativa de vida. Então, repetindo, os países subdesenvolvidos, eles têm a base larga, porque tem alta taxa de natalidade, e tem um topo estreito. Por quê? Porque tem baixa expectativa de vida.
A mesma coisa quando você compara aqui, ó, da Bolívia, aqui, ó. Então você tem base larga, significa dizer que tem altas taxas de natalidade, e você vai ter o topo aqui, ó, bastante estreito. Quando a gente observa uma pirâmide etária de um país desenvolvido, ela vai ser o oposto. Você vai ter a base, né, um pouco mais estreita, significa dizer que a taxa de natalidade aqui é baixa, diferente dos países subdesenvolvidos, e a gente percebe que o topo aqui, ó, ele é um pouco alargado. Significa dizer que nesses países desenvolvidos você tem o quê? Tem alta expectativa de vida. Então, repetindo, nos países subdesenvolvidos você tem a base larga e o topo estreito. Por que a base larga? Porque vai ter alta taxa de natalidade. E por que o topo estreito? Porque tem baixa expectativa de vida. Nos países desenvolvidos, você tem a base um pouco estreita, porque a taxa de natalidade é baixa, e você vai ter o topo um pouco mais alargado, porque a expectativa de vida, ela é o quê? A expectativa de vida é boa. Tá? Pessoal, rapidinho, coloca o nome de vocês aí no bate-papo. Pessoal, tem menos de 1 minuto aqui para a gente encerrar. Tá bom? Tendo visto que foi um pouco corrido aí, ok? Então, Pessoal, corre lá. Sim? quer fazer a atividade? Precisa entrar na aula que você vai mandar o link de novo? Ou não? Depois da atividade? Não, quando você tiver que a atividade, você vai passar assim a aula no... Veja, eu vou mandar o link, tá bom? Mas não é obrigado a entrar. Mas quem usa 2 aparelhos, por exemplo, pode entrar, a gente fica lá, tira alguma dúvida. Agora, quando for depois da atividade, que é na nossa terceira aula, aí sim, aí o link lá vai ser para todo mundo, até porque o horário da atividade lá já tem encerrado, tá bom? Pessoal, o nome aqui, estou percebendo aqui que pouquíssimas pessoas colocaram o nome aqui.